Alô, varandeiros, para você ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate, um grande abraço para todos vocês. Olha, tem mano a mano, tem Santos de um lado, Fluminense do outro. Partida domingo, 16 horas. Vamos analisar os times do Santos e também do Fluminense. Quem leva a melhor nessa? Eu já estou com ele, Thiago Jordão. Tá tudo bem contigo, Jordão? Tudo ótimo, Marcão. E olha, vamos ver se o Santos tem um time melhor ou se o Fluminense que leva vantagem nesse mano a mano. Mas fato é que teremos um duelo muito legal aí. Eu quero só saber o seu comentário, já me antecipando ao futuro, Marcão. Ah, que coisa, hein? Será que vai dar Santos? Será que vai dar Fluminense? Ultimamente o Santos tem perdido quase todos os mano a manos aqui que a gente realiza, hein? Será que contra o Vasco ganhou e tomamos de 6-0? Né? Na última partida o Santos perdeu o mano a mano e perdemos em campo também contra o Bahia. O mano a mano é só uma análise individual dos jogadores, mas não significa dizer que quem vence o mano a mano vence o jogo. Não, é uma análise individual, posição por posição. Fica ligado aqui no Varanda Futebol Debate. Vamos ao primeiro duelo, meu caro Thiago Jordão. De um lado, Gabriel Brazão, do outro, Fábio. Vamos com o arqueiro santista primeiro, Gabriel Brazão, que tem 20 jogos neste Brasileirão, 31 gols sofridos e passou 4 jogos sem ser vazado. Do lado tricolor, Fábio, 19 jogos, 28 gols sofridos e 4 partidas sem ser vazado. Olha, Jordão, dois grandes goleiros. O Fábio é um veterano experiente que tem realmente grandes feitos na sua carreira e merece aí, né, os elogios que tem recebido, inclusive por ser um profissional muito dedicado, né, exemplar, e por isso consegue jogar com 43 anos de idade. Mas, na minha opinião, o momento é do Gabriel Brazão. O Fábio é um baita de um goleiro, é um excelente goleiro, mas eu fico com o jovem jogador Gabriel Brazão, que, na minha opinião, até merece já uma oportunidade na seleção brasileira. O Ancelotti optou pelo Hugo Souza do Corinthians, mas o Brazão logo mais também terá sua oportunidade. Para mim, dois grandes goleiros, mas eu fico com Gabriel Brazão do Peixe. Jordão. Dois baitas goleiros, Marcão, e eu confesso que eu votaria no Fábio se nós estivéssemos no mês de fevereiro, né? Mas visto a grande fase do Brazão e a carga de potencial que ele tem para melhorar ainda mais, eu voto no arqueiro santista. Brazão vive uma grande fase, mas o Fábio, o vovô do futebol, tem sim muitos méritos na carreira brilhante dele. 1-0. 1-0 para o Santos Futebol Clube. Vamos à lateral direita. Thiago Jordão, de um lado o Mike, do outro o Guga. Duelo interessante, Marcão. Mike do lado do Santos, que tem 7 partidas nesse Brasileirão, uma média de 1,3 desarme por jogo e nenhuma assistência. O Guga são 10 partidas com uma assistência e uma média de 1,7 desarmes. Olha, Jordão, eu tenho votado no Mike nas últimas partidas, né? Mas o Mike até agora não jogou o futebol que a gente imagina que ele possa jogar, né? O Guga, por mais que não seja o titular absoluto do Flamengo, do Fluminense, perdão, é um jogador, no meu entendimento, hoje, que está acima do Mike. O Mike não tá legal. Quando o Mike começar a jogar o futebol que a gente espera dele, aí sim, eu volto a votar no Mike. Mas não dá, Jordão. O Mike jogou 3 partidas com a camisa do Santos, jogou mal contra o Juventude, foi bem contra o Cruzeiro, e aí, contra o Vasco da Gama, o Mike não jogou absolutamente nada. Aliás, são 4 partidas já, né? Porque ele jogou também contra o Bahia e não foi bem no meu entendimento. Portanto, eu voto no lateral direito Guga, ex-Atlético Mineiro. É uma disputa difícil, mas eu fico com o Guga, Jordão. Essa é bem complicada, Marcão, e o meu critério de desempate aqui vai ser justamente o momento do jogador, né? Porque o Guga, por mais que seja banco, as contribuições dele em campo são melhores do que as do Mike, por exemplo, atualmente com a camisa do Santos, Marcão. Então, eu acho que o Mike ele é um excelente lateral e em condições normais eu votaria no Mike, mas mantendo o critério do momento, eu acho que o Guga é superior ao Mike, então 1-1 no marcador. 1-1 no marcador. Vamos a mais uma na mano, meu caro Thiago Jordão. De um lado nós temos o Luizão, do outro nós temos o Thiago Silva.
Esse aqui, Marcão, vamos ver, hein? Luizão do lado santista, 6 jogos no Campeonato Brasileiro, uma média de 5,3 cortes e não passou jogos sem tomar gols. Do lado tricolor, Thiago Silva, 12 partidas nesse Brasileirão, uma média de 5,4 cortes por jogo e 3 partidinhas sem sofrer gols. Dá pro Luizão essa aí, Marcão? Ah, não dá, né, Jordão? Não tem condições do Luizão. O Luizão é um jovem jogador, claro que tem potencial para evoluir, mas o Thiago Silva é soberano aí, né? Jogador com muita idade, com muita história, por mais que tenha uma idade avançada já, o Thiago Silva, mas tem Copas do Mundo na bagagem, tem futebol europeu, é um jogador de extrema qualidade, fez um baita de um Mundial de Clubes, o Thiago Silva. Eu fico com a experiência do Thiago Silva e também com a qualidade do Thiago Silva comparado ao jovem jogador Luizão, que até agora no Santos não mostrou para que veio ainda, Jordão. Isso é uma verdade. O Luizão, até o momento no Santos, ele tem mais convivido com erros do que propriamente acertos, Marcão. E essa aqui, pra mim, é uma das disputas mais desleais que nós já tivemos aqui no nosso quadro no Mano a Mano. Eu voto também no Thiago Silva e o tricolor das Laranjeiras abre 2-1. 2-1 para o Fluminense no Mano a Mano. Vamos a mais um Mano a Mano. Luan Pérez versus Juan Freitas, Jordão. Esse aqui também é interessante, Marcão. Começando com o lado santista, o Luan Pérez tem 12 jogos no Brasileirão, uma média de 6 cortes por partida e 3 jogos sem tomar gols. Do lado do Fluminense, o Juan Freitas, que disputou 17 partidas, uma média também de 6 cortes por jogo e também 3 partidinhas sem ser vazado. Jordão, eu acho que nenhum dos dois brilham os olhos, a verdade é essa. Nem o Luan, nem o Freitas nesse momento, né? Mas eu fico com o jogador do Fluminense, eu fico com o Freitas. Eu acho que os números dele são melhores, até utilizo isso como desempate. Para mim é um empate aí. O Luan, no meu entendimento, Jordão, ele é um jogador que passa longe de ser aquele Luan, né, que nós admirávamos ali nos anos de 2019, 20 e 21, quando passou pelo Santos. Para mim é um jogador ainda irregular, né? Por mais que tenha melhorado comparado aí ao Campeonato Paulista, mas eu fico com o Freitas nessa. Portanto, para mim, o Freitas no melhor momento comparado ao Luan Pérez. Estou de acordo. Eu até achei que anteriormente, Marcão, a gente teria um empate nessa daqui, só que eu vou votar no Freitas também, por mais que eu acho que são dois zagueiros que não transmitam tanta confiança assim. Eu vou seguir no critério que eu mantive para, por exemplo, votar no Guga, porque eu acho que o Freitas ele tem mais regularidade com a camisa do Fluminense. São mais jogos em campo e, além do mais, ele fez uma boa disputa no Campeonato Mundial de Clubes. Então, eu utilizo isso como um critério de desempate. Voto no Juan Freitas, mas reitero, para mim, são dois zagueiros muito similares hoje e o Fluminense abre vantagem, Marcão, 3-1. Ah, 3-1, olha aí, hein? 3-1 para o Fluminense no Mano a Mano. Vamos a mais uma. Meu caro Thiago Jordão, Gonzalo Escobar de um lado, René do outro, Jordão. O argentino Escobar, que nesta temporada do Brasileirão disputou 18 partidas, com uma média de 3,2 desarmes, e ele ainda não contribuiu com assistências. Já o René, são 12 jogos nesse Brasileirão, com uma média de 2 desarmes por partida, e ele também não contribuiu com assistências. Um belo duelo. Ah, essa é difícil, hein? Essa é muito difícil, Jordão. Essa eu tô pensando aqui. Essa é difícil. Porque o Escobar, que eu gosto muito, não tá vivendo um grande momento. O Escobar perdeu a vaga pro Souza. Aliás, ainda existe essa dúvida se joga o Escobar, se joga o Souza. O René é um jogador também que a torcida do Fluminense tem uma bronca danada, né? Um jogador que tenta muito, mas erra demais. Difícil essa, viu, Jordão? Em condições normais, eu escolheria tranquilamente o Escobar. Mas o Escobar caiu, né? O Escobar caiu. Eu vou ficar com o Escobar ainda, Jordão, pelos momentos que ele teve ali no começo do Campeonato Brasileiro na temporada. Mas eu não acho nenhum absurdo quem escolha o René. Para mim é muito equilibrado. A verdade é que nesse momento nenhum dos dois empolgam, né? Nem o René, nem o Gonzalo Escobar. Mas eu fico aqui com Gonzalo Escobar, o Pablito, jogador do Santos. Vou ficar com o Pablito também, Marcão. Eu particularmente não sou muito fã, nunca curti muito assim o René com o estilo de jogo que ele tem para um lateral. E eu vejo também que no Fluminense ele não é uma unanimidade, Marcão. Por mais que nesse momento o Escobar não é unanimidade, mas um dia ele já foi. Ainda nesse Campeonato Brasileiro, o Escobar era o dono da posição e aí com a ascensão do Garoto Souza ele acabou virando banco. Mas o René no Fluminense, por exemplo, coleciona algumas partidas saindo do banco, outras vezes ele nem entra no time, então por isso eu vou votar no Escobar, porque eu vejo que
o Escobar é mais importante para o Santos do que o René para o Fluminense. Perfeito. E olha, até agora a minha opinião com a do Thiago Jordão tá casando, mas se houver empate, vamos colocar um critério de desempate, Jordão, que são os números no Campeonato Brasileiro, pode ser assim? Pode. Se houver empate, portanto, se o Jordão escolher um e eu escolher o outro, o critério de desempate será o número, o desempenho dentro das estatísticas que são colocadas no mano a mano no Campeonato Brasileiro, tá certo? Vamos a mais um mano a mano. Tá quanto, Jordão? 3-2? 3-2, Marcão. 3-2 pro Fluminense. 3-2 para o Fluminense. Vamos ao meio-campo. Tomás Rincon versus Martinelli. Isso aí, Marcão. Do lado do Santos, o venezuelano Tomás Rincon, que neste Campeonato Brasileiro são 12 partidas disputadas, com nenhuma assistência distribuída e uma média de 3,8 bolas recuperadas por jogo. Já o Martinelli, volante do Fluminense nesse Campeonato Brasileiro, ele já disputou cerca de 18 partidas, ele contribuiu com uma assistência e tem uma média de 3,5 bolas recuperadas por jogo. Olha, Jordão, pra mim, aqui é Martinelli com sobra. O Martinelli é um dos jogadores mais interessantes do Fluminense, né? Jogador taticamente muito interessante, jogador que joga em várias posições, muitas vezes vem buscar a bola ali praticamente na grande área do time do Fluminense defensiva. Jogador que tem muita qualidade para sair jogando e chega muito bem também no campo adversário. Então, gosto muito do Martinelli e o Tomás Rincon, no meu entendimento, é praticamente um ex-jogador em atividade, Jordão. É difícil falar isso porque muitas vezes parece até palavras mais duras, fortes, mas a verdade tem que ser dita. O Tomás Rincon é um jogador que tem se arrastado. Ele faz um jogo bom, faz 4, 5 ruins e é um jogador que tem contrato ainda longo com o Santos Futebol Clube e pra mim não dá mais pra ele. Pra mim, Martinelli com muita facilidade nessa, viu, Jordão? Ah, pra mim também, Marcão. Acho que o Martinelli, ele dá um banho em cima do Tomás Rincon, essa que é a grande verdade, e eu ainda não entendi como que o Matheus Martinelli não deixou o Fluminense, Marcão, porque ele é um dos grandes jogadores remanescentes daquela equipe campeã em 2023, mas que teve muito sucesso também em 2022, é um jogador com uma regularidade muito boa, dificilmente o Martinelli faz partidas ruins, e além do mais, por mais que ele seja um jogador com camisa 5, né, de marcação, ele é um jogador que também aparece como elemento surpresa no ataque, tudo o que o Tomás Rincon não é, Marcão. Essa aqui pra mim também é fácil, Martinelli neles. Martinelli, portanto temos um 4-2, é isso, Jordão? 4-2 Fluminense? Isso, o tricolor na frente. 4-2 Fluminense no mano a mano. Gabriel Bontempo versus Hércules. Bom mano a mano esse, Jordão. Esse é muito, muito bom, Marcão. Do lado do Santos temos o Gabriel Bontempo, que são 18 jogos no Brasileirão, uma assistência e uma média de 2 bolas recuperadas por partida. E do lado tricolor, o Hércules, que veio do Fortaleza com 16 jogos no Brasileirão, nenhuma assistência e 2,9 bolas recuperadas por jogo. Eu gosto dos dois jogadores. Eu gosto dos dois, são ótimos jogadores. Mas para esse cenário, para esta posição de segundo homem de meio campo, me agrada mais o Hércules do que o Gabriel Bontempo. Eu ainda tenho dúvidas se o Bontempo, o lugar dele é como segundo homem de meio campo ou jogando um pouco mais avançado. Eu acho que o Bontempo ele é um jogador que jogando mais avançado poderia render mais do que rende como segundo homem de meio campo. E eu gosto do Hércules, jogador que carrega bem a bola, um jogador que tem força física e chega muito bem na área, né? Bate pro gol, finaliza, vimos isso no Mundial de Clubes. Nessa, Jordão, eu fico com o jogador do Fluminense, eu fico com o Hércules versus o Gabriel Bontempo. Caraca, essa daqui é muito difícil, Marcão, muito difícil, porque de um lado eu vejo que o Gabriel Bontempo, ele rende mais jogando como segundo homem no meio de campo, só que eu acho que talvez ele pudesse ser um terceiro no Santos, jogando no esquema com 3 jogadores por ali. E no quesito de, que eu até falei uma vez sobre meio-campista moderno, pra mim o Hércules é exatamente isso. Ele é um jogador que marca, um jogador que corre e um atleta que aparece pra finalizar algumas jogadas até mesmo de fora da área. E eu vou usar isso como critério de desempate. Eu acho que o Hércules, Marcão, defensivamente é melhor do que o Gabriel Bontempo. Ofensivamente, eu acho que o Bontempo ele tem mais valências, só que para função eu gosto mais do futebol do Hércules e aqui eu voto no jogador 5-2 para o Fluminense. Olha aí, hein? Fluminense abriu bem 5-2 para o Fluminense
nesse momento no mano a mano. Isso conta também a fase ruim do Santos, né? Isso conta, confesso, até me surpreender com o placar. Esperava um mano a mano até favorável para o Santos, mas quando a gente começa a analisar e não tem nada combinado, a gente não combina nada antes, né, Thiago Jordão? É na hora mesmo, a gente começa a analisar jogador a jogador e veja que o Fluminense tem até uma boa vantagem nesse momento, 5-2 para o Fluminense nesse duelo. Vamos a mais um duelo aqui no Varanda Futebol Debate. Benjamin Roleiser versus Luciano Acosta. Thiago Jordão. Duelo de hermanos muito interessante. Do lado do Peixe, o Benjamin Roleiser, que neste Brasileirão são 19 partidas com um gol e uma assistência. Do lado do Fluminense, o Luciano Acosta, recém-contratado da MLS, com um jogo, um gol e não deu assistências na partida. Difícil essa, né, Jordão? Porque o Roleiser não jogou nada até agora, a verdade é essa. Qual Roleiser estamos falando? O Roleiser do Estudiantes? O Roleiser do Benfica, que não jogou nada? Ou o Roleiser do Santos, que não jogou nada até agora, entendeu? Porque se for o Roleiser do Estudiantes, ele é melhor do que o jogador Acosta, tá? Ele é melhor do que o Acosta. Só que o Roleiser que jogou no Benfica, que é o mesmo Roleiser que está jogando no Santos, até agora não disse para que veio, né? Os números do Roleiser são pífios. E o Acosta, recém-chegado, jogador que estava na MLS. Jordão, muito difícil. Para mim aqui seria um empate. Eu vou tentar desempatar no critério de desempate. Vamos lá. Também tá tudo igual. Tem mais jogos. Tem uma assistência o Roleiser a mais. Eu vou ficar com o Roleiser no critério de desempate por ter uma assistência contra nenhuma do Acosta, mas lembrando que o Roleiser tem muito mais jogos que o Acosta, Jordão. Mas eu fico com o Benjamin Roleiser no critério de desempate, porque realmente o Roleiser até agora não me agradou com a camisa do Santos. Olha, Marcão, essa aqui é muito difícil e como eu utilizei o critério de momento, muitas vezes aqui nesse mano a mano, aqui eu não vou votar no Roleiser, eu vou votar no Luciano Acosta, porque eu acho que é o seguinte, o Benjamin Roleiser, Marcão, teve um bom nível de enfrentamento no Estudiantes, foi pro Benfica banco, no Santos Futebol Clube ainda não mostrou a que veio. Por mais que nas valências técnicas eu acho o Benjamin Roleiser melhor do que o Acosta, eu vou manter aqui o meu critério, eu voto no Luciano Acosta, porque lá na MLS ele estava jogando, era importante e marcava gols. O Benjamin Roleiser antes do Santos era banco e atualmente no Peixe ainda não deu resultado. Faz sentido. Para mim foi muito difícil escolher aqui porque você tem um jogador do outro lado que jogou uma partida sequer. Aí, Jordão, estamos com um cenário de empate. O desempate da Roleiser é isso? Por conta de uma assistência a mais, é isso? Isso, o desempate fica pro Benjamin Roleiser porque são duas contribuições em gols, por mais que ele tenha muito mais jogos acima do que, por exemplo, o Lúcio Acosta. Perfeito. Então, no critério de desempate, Roleiser, portanto, leva a melhor. Vamos a mais um mano a mano, Thiago Jordão, de um lado Álvaro Barreal, do outro ele, Soteldo. Ih, mamãe! Eu nunca estive tão ansioso, Marcão, para ver o mano a mano. Vou contar para você. Do lado do Santos, o Álvaro Barreal, jogador argentino, que são 17 jogos nesse Brasileirão, com 5 gols e nenhuma assistência. E do outro lado, o Soteldo, Marcão, que tem 10 jogos, 10 partidas e 10 atuações. O Soteldo tá de brincadeira, hein? O Soteldo tá fazendo o torcedor do Fluminense passar raiva, né? 10 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. Esse é o Soteldo que eu conheço. Enquanto isso, né, se o Soteldo não tem jogado bem no Fluminense, o Barreal tem se mostrado um jogador muito versátil, muito importante taticamente. E eu costumo dizer, para quem esperava muito do Roleiser, tem visto um futebol legal no Barreal, né? O Barreal é pouco falado, é pouco valorizado, mas o Barreal é um dos jogadores mais importantes taticamente desse time do Santos. Então, Álvaro Barreal e o Soteldo que se preocupa em subir na bola e fazer graça, porque jogar bola que é bom, nada, viu, Jordão? Exato, Marcão. E o Soteldo que vai te catar, porque, com todo respeito, o dia que eu, Marcão, votar no Soteldo em qualquer mano a mano, pode me levar para o hospital, porque eu não estou nada bem aqui. É Álvaro Barreal com facilidade. O Barreal é melhor taticamente, o Barreal faz gol e o Álvaro Barreal, além disso, volta para marcar. O Soteldo é aquele famoso jogador, Marcão, firulento. Ele firula, perde a bola e fica no ataque de braço cruzado. Aqui eu voto no jogador santista e o Peixe tá chegando, hein? 5-4. Opa, 5-4. Olha aí o Santos Futebol Clube chegando próximo do Fluminense no mano a mano. Vamos a mais um. Guilherme ou Serna, Jordão?
Bom duelo, Marcão. Guilherme, que é um dos artilheiros do Santos nesse Brasileirão, com 14 partidas, 3 gols e 2 assistências. Do lado do Fluminense, o Kevin Serna, que disputou 16 jogos e tem as mesmas estatísticas do Guilherme, 3 gols e 2 assistências. Jordão, essa tá difícil também, hein, Jordão? Essa tá bem complicada, porque o Serna não é tudo isso. Eu acho um jogador bem normal. E o Guilherme não tá legal, né? O Guilherme, na verdade, tá se arrastando com a camisa do Santos Futebol Clube. É um duelo muito complicado, meu caro Thiago Jordão. Difícil, Jordão. Difícil. Essa seria empate, viu? Deixa eu ver aqui no desempate, Jordão. Quem levaria melhor? 3-2. Tá, também tá empatado aqui. O Serna tem mais jogos do que o Guilherme. Eu fico com Guilherme Messi. Guilherme Messi nessa contra o Serna. Essa é muito, muito difícil, Marcão. Um dos duelos dá pra dizer assim, mais equilibrado, só que não pelo alto nível, né? Aqui, Marcão, vou manter o mesmo critério que eu tive em votações anteriores, eu vou votar no Serna, porque eu acho que o Serna foi mais importante pro Fluminense do que, por exemplo, o Guilherme no momento em que o Santos estava. O Guilherme foi importante pro Santos contribuindo com gols, mas em competições de nível inferior, como foi o caso do Campeonato Paulista e alguns jogos aqui do Campeonato Brasileiro. Na minha visão, o Serna jogou bem o Mundial de Clubes e joga com uma certa regularidade no Fluminense, por isso eu voto no atleta do Fluminense. Agora a pergunta que não quer calar. Como iremos desempatar essa, Jordão? Se os dois possuem os mesmos números de gols e assistências. Quem tem menos jogos leva melhor, é isso, Jordão? Isso, exato, porque na média, teoricamente, o Guilherme ele tem uma média melhor de gols do que, por exemplo, o do Serna, que tem 2 partidas a mais. Então deu Guilherme contra o Serna nessa placar atualizado do mano a mano, Jordão. 5-5, Marcão, Santos buscando, hein? Tá me lembrando 95. Olha aí o peixe, empate no mano a mano, que coisa. Vamos a mais um mano a mano. Tiquinho Soares versus Germancano, Jordão. Marcão, Tiquinho Soares do Povo, que nesse Brasileirão são 16 partidas, apenas um golzinho anotado e outras 3 assistências distribuídas. Do lado do tricolor, o Germancano, que são 12 jogos no Brasileiro, 5 golzinhos e nenhuma assistência. Com toda certeza aqui é o argentino Germancano, né? O Cano é um jogador, por mais que também já esteja num declínio técnico e físico, tem até ficado no banco muitas vezes, não é mais o Cano de outras temporadas, é um jogador já com uma idade um pouco mais avançada, tem perdido até um pouco de espaço com o Renato, mas Germancano, os números mostram 5 gols contra nenhum, né? Vou colocar até de novo aqui, um gol do Tiquinho Soares contra 5 do Cano, portanto, o argentino Germancano, na minha opinião, leva essa, Jordão. Pra mim também, Marcão. O Germancano é um jogador que eu sempre fui muito fã. Sempre gostei da inteligência do Cano. Por mais que tecnicamente ele possa não ser o melhor jogador, na sua movimentação e no estilo de jogo, ele consegue sempre enganar os defensores e estar bem posicionado. Aqui, pra mim, é uma votação até simples. Eu fico com o argentino Germancano. Portanto, 6-5 o Fluminense. O Fluminense leva a melhor. O Fluminense leva a melhor entre os 11 titulares. Vamos ao treinador. Essa é boa, hein? Essa é excelente. Agora o Santos tem um treinador. De um lado o Vojvoda, do outro Renato Portaluppi. Agora acabou o poupa-tempo, Marcão, porque o Santos tem técnico. Juan Pablo Vojvoda, que com o Santos ainda não disputou partida nesse Campeonato Brasileiro, é o estreante da partida de domingo. E do outro lado, Renato Portaluppi, que neste Brasileirão ele comandou o Fluminense em 18 partidas e tem um aproveitamento de 50%. Essa é muito boa, Jordão. Essa é excelente porque são dois estilos totalmente diferentes no meu entendimento, né? O Vojvoda é um cara mais estudioso. O Vojvoda é um treinador, na minha opinião, em ascensão, né? O Renato já é um treinador muito competente, com ótimos números, com excelentes trabalhos, mas é um boleirão. É um cara que não é tão estudioso, mas ele tem muita gestão de grupo, né? Ele é um cara que conhece muito de futebol, né? É só você olhar o currículo do Renato como treinador. Mas para aquilo que eu gosto, Jordão, eu acho sim que o Renato é bom treinador, mas para aquilo que eu defendo é Juan Pablo Vojvoda.
Eu defendo ali um treinador estudioso, um cara que busca o tempo todo se aperfeiçoar, se desenvolver. E eu vejo o Vojvoda muito mais nesse caminho do que o Renato. O Renato não é ruim. O Renato muitas vezes funciona, como já funcionou no Fluminense, como já funcionou no Grêmio, entre outras equipes. Mas para aquilo que eu defendo, para aquilo que eu gosto, eu fico com Juan Pablo Vojvoda, o treinador do Santos. Também, Marcão, aqui eu voto no argentino do Santos porque eu entendo, pode ser uma interpretação equivocada dos trabalhos do Renato, só que eu acho que ele mais empurra com a barriga, Marcão, algumas situações, do que propriamente é o dedo dele na partida. Eu vejo que, por exemplo, o Juan Pablo Vojvoda, e vou usar o mesmo critério do Portaluppi, desde que o Portaluppi deixou o Flamengo e o Vojvoda assumiu o Fortaleza, para mim, os trabalhos do Vojvoda são mais significativos do que o do Renato Portaluppi. É verdade que ele conseguiu um vice-campeonato ali com o Soares no time, só que ainda assim, depois disso, o que foi o Renato? E o Vojvoda continuou na sua ascensão da carreira, Marcão. Então aqui pra mim, eu voto no Juan Pablo Vojvoda, mesmo achando que o Portaluppi ainda assim é um bom treinador. Tá aí. Portanto, temos um empate, é isso, Jordão? 6-6? 6-6, Marcão. Olha aí, o que mostra que teremos um duelo equilibrado. E vai de encontro, Jordão, com aquilo que dizíamos lá atrás, eu me lembro de defender, que eu não via, e quando o Fluminense brilhava no Mundial de Clubes, eu mantinha essa tese, que o Fluminense era igual o elefante em cima do galho. Todo mundo sabia que o Fluminense iria cair dali, né? Mas ninguém sabia como o Fluminense chegou em cima do galho. E eu acho que esse mano a mano mostra um pouquinho, Jordão, que a realidade do Fluminense é muito mais para brigar ali no espaço que o Santos está na tabela do que brigar na ponta. Ou seja, temos um equilíbrio entre as forças no próximo domingo. O Fluminense está longe de ser tudo aquilo que muitos imaginaram no Mundial de Clubes. E o Santos Futebol Clube, por mais que tenha bons valores, também não joga nada nesse atual momento do campeonato. Ou seja, é um jogo muito equilibrado no próximo domingo. Vamos ver quem vai levar melhor. Mas, olha, pelo nosso mano a mano, tá com uma cara de empate no próximo domingo na Vila Belmiro, Jordão. Marcão, um jogo equilibrado e aberto também. A gente pode colocar nessa situação porque tanto o Fluminense tem condições de vencer, quanto o Santos tem as mesmas condições de vencer. Só que o Fluminense ele ainda tem um pouquinho a mais do que o Santos no quesito do histórico. Porque o tricolor, Marcão, não leva gol do Santos. O Santos não consegue fazer um golzinho sequer contra o Fluminense há 3 partidas. E além disso, o Fluminense não perde para o Santos há 5 jogos. Então, o Santos vai jogar contra uma equipe que é muito equilibrada e parelha comparado ao seu. E além do mais, precisa quebrar um tabu que não é nada legal para o clube da Vila Belmiro. Portanto, tá aí empatado mano a mano, Santos e Fluminense. Meu caro Thiago Jordão, sempre um prazer ter você aqui no Varanda Futebol Debate. Grande abraço para você. Eu que agradeço, Marcão. Um grande abraço para você e muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando aqui neste Mano a Mano. E deixe nos comentários, claro, você discorda de alguma visão nossa? Quem você acha que deveria vencer algum duelo que não venceu? Deixa aí nos comentários e, claro, não esqueça de compartilhar com mais pessoas para que nós possamos ter um debate muito saudável sobre esse Mano a Mano. É isso, meu caro Thiago Jordão, e os seus comentários são super importantes, hein, varandeiros? Então coloque aí nos comentários se você concorda, discorda. É sempre muito legal saber também a sua opinião, tá certo? Obrigado ao Jordão, obrigado a todos vocês, um grande abraço. Fiquem todos com Deus, valeu galera, grande abraço, tchau!